Imagine por um instante que você pudesse acessar a mente de um milionário, desvendar seus padrões de pensamento mais íntimos. Imagine ver o mundo através de seus olhos, não apenas o que ele vê, mas como ele interpreta cada desafio, cada oportunidade. Sentir como ele sente, a resiliência em face da adversidade, a euforia da vitória, a inabalável convicção em seu próprio potencial. Decidir como ele decide, com uma clareza que corta a névoa da dúvida, uma ousadia que desafia o status quo. E, acima de tudo, agir com a mesma precisão cirúrgica, a mesma energia implacável e o propósito inegociável que o levaram ao topo, transcenderam o ordinário e o colocaram na órbita da verdadeira fortuna. Agora, em um flash de revelação, imagine descobrir que esse poder, essa capacidade de percepção, de emoção controlada, de decisão impecável e de ação assertiva já existe dentro de você. Apenas adormecido, talvez soterrado sob camadas de crenças limitantes, medos sussurrantes e as verdades distorcidas que a sociedade insiste em nos impor. É um potencial gigantesco, uma força vulcânica aguardando o momento exato de ser despertado, de irromper e remodelar sua realidade. No Gero Riqueza, a nossa missão é clara e inabalável. Não apenas falaremos sobre fortuna. Iremos, juntos, construir a riqueza mental que é o alicerce, a própria fundação, para que a abundância transborde em riqueza material, em liberdade de tempo, em relacionamentos significativos, em saúde vibrante e em todas as áreas da sua vida. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas uma aula, uma teoria fria, é um convite visceral para sua revolução interna, para sua própria ascensão. Por incontáveis séculos, o segredo da riqueza duradoura, da realização extraordinária que transcende o tempo, foi guardado a 7 chaves, sussurrado apenas entre os iniciados, acessível a poucos eleitos. Era visto como um dom divino, um golpe de sorte, ou o privilégio de linhagens específicas. Mas e se esse segredo, essa fórmula mestra, não fosse uma equação complexa e esotérica, nem um ritual misterioso e inatingível? E se fosse, na sua essência mais pura, um princípio fundamental, surpreendentemente simples em sua formulação, mas avassalador em seu poder de transformação? E se a chave mestra para desbloquear a sua fortuna, para desatar as amarras da mediocridade, não estivesse fora, em planos mirabolantes que exigem capital colossal, ou em uma sorte cega que favorece alguns e ignora a maioria? E se essa chave estivesse, na verdade, pulsando no mais profundo do seu ser, aguardando ser reconhecida, inflamada e, finalmente, acesa? Acredite, ela está. É neste ponto de inflexão da história e do autoconhecimento que encontramos a sabedoria imortal de Napoleão Hill. Hill não se contentou com a superfície das coisas, com teorias vazias ou anedotas isoladas. Ele mergulhou na essência, dedicando mais de 20 anos de sua vida a desvendar a própria arquitetura do sucesso. Sua jornada não foi um passeio, foi uma expedição incansável, um estudo de campo sem precedentes. Ele adentrou os santuários dos mais prósperos, das mentes mais brilhantes e dos espíritos mais resilientes de sua época, entrevistando e analisando a fundo mais de 500 dos homens e mulheres mais influentes. Gigantes como Andrew Carnegie, o magnata do aço que deu a Hill sua missão, Thomas Edison, o mago da invenção que abraçou o fracasso como um mestre, Henry Ford, o visionário que democratizou a locomoção, e muitos outros titãs que moldaram o mundo com sua visão e sua inabalável determinação. A missão de Hill era singular e monumental, desenterrar o que os conectava, o fio invisível, mas potentíssimo, que tecia suas fortunas a partir do nada, que transformava sonhos audaciosos em impérios tangíveis e legados perenes. Ele buscava os denominadores comuns, as leis universais que regem o sucesso em qualquer campo. E o que ele descobriu, a revelação que vamos desvendar hoje no primeiro e mais explosivo capítulo de Pense e Enriqueça, é a chama primordial, a força motriz irrefriável, o motor que impulsiona cada conquista monumental, o desejo ardente. Mas o que é, em sua essência mais pura, esse desejo ardente de que Hill fala com tanta convicção? Ele não é um simples quero fugaz, um mero anseio que se esvai com a primeira brisa de dificuldade ou o primeiro murmúrio de dúvida. Não é uma vontade passageira que surge e desaparece como a espuma das ondas na praia. É muito mais do que isso. É um fogo interior que queima com uma intensidade insuportável, uma obsessão avassaladora que consome cada fibra do seu ser. É uma fome insaciável por um objetivo, uma sede por uma realização que transcende a lógica e o conforto. É aquele tipo de desejo que te rouba o sono, que domina cada um dos seus pensamentos, que te impulsiona para a ação imparável mesmo quando o corpo implora por descanso e a mente sugere a desistência.
É, em sua forma mais fundamental, o ponto de partida inegociável de toda e qualquer realização duradoura e significativa. Sem ele, a jornada sequer começa. Pense comigo, com clareza e profundidade. Cada grande invenção que revolucionou a humanidade, cada império financeiro que se ergueu do solo, cada meta pessoal aparentemente inatingível que foi superada, tudo isso nasceu não de um acaso, mas de um desejo. Um desejo tão forte, tão real, tão visualizado em cada detalhe, que superou a dúvida paralisante, o medo esmagador, a crítica destrutiva da multidão e a própria lógica convencional que dizia ser impossível. Foi o desejo ardente, essa chama inextinguível, de Thomas Edison que o fez falhar milhares de vezes, não apenas 100 ou 1000, mas 10.000 vezes, antes de aperfeiçoar a lâmpada incandescente. Não foi a sorte cega, não foi a genialidade isolada em um laboratório, foi a chama inextinguível de um desejo que o impedia categoricamente de desistir, de aceitar a derrota. Foi o desejo visionário de Henry Ford de colocar um carro acessível na garagem de cada americano, uma visão que parecia insana, utópica e financeiramente inviável para muitos de seus contemporâneos, mas que o impulsionou a revolucionar a indústria, a otimizar processos e a democratizar a mobilidade. A grande maioria das pessoas anseia por riqueza. Elas gostariam de ser ricas. Elas dizem: seria bom se eu fosse rico. Mas há uma abissal, uma intransponível, diferença entre esse desejo fraco e passivo e o desejo ardente, a obsessão ardente que Napoleão Hill descreve com tanta paixão. Um é um sopro tímido no vento, o outro é um furacão de determinação que varre obstáculos. Um é uma oração sussurrada sem fé, uma esperança vazia, o outro é uma exigência ao universo, respaldada por um plano inabalável, por uma fé inquebrável e por uma ação incessante. O desejo ardente, em sua forma mais elevada, é a crença inabalável, a convicção profunda de que o que você busca já é seu, apenas aguardando o momento perfeito da manifestação no plano físico. A história, tanto a grandiosa quanto a anônima, está repleta de exemplos vivos e ressonantes desse poder catalisador. Considere o caso de Abraham Lincoln, um homem que enfrentou derrotas políticas devastadoras, perdas pessoais profundas e uma guerra civil que dilacerou sua nação em um conflito sangrento. Seu desejo ardente e inextinguível de preservar a união e abolir a escravidão era tão poderoso, que o impulsionou através de adversidades que teriam esmagado qualquer outro. O desejo de Martin Luther King Jr. por igualdade e justiça social o levou a desafiar leis injustas, a enfrentar a perseguição brutal, a prisão e, finalmente, a inspirar uma nação inteira a se erguer, tudo porque seu desejo por um ideal era mais forte que o medo, mais potente que a opressão. Este capítulo de Pense e Enriqueça não é um convite para a passividade, é uma convocação urgente para que você examine a profundidade do seu próprio desejo. O que você realmente quer? Não o que seus pais, seus amigos, a sociedade ou a mídia dizem que você deveria querer, mas o que pulsa no seu coração mais autêntico. E, mais importante, quão ardentemente você quer isso. Está disposto a pagar o preço total, o preço da disciplina, do sacrifício, do trabalho árduo, da perseverança? Está disposto a lutar contra suas próprias dúvidas internas, a se reinventar constantemente, a persistir sem vacilar quando tudo parece desmoronar ao seu redor? Porque, sem essa intensidade inegável, sem essa chama que queima sem descanso, seus sonhos permanecerão apenas isso, sonhos etéreos, flutuando no limbo da imaginação, sem a força gravitacional necessária para atrair a realidade e se materializar em sua vida. A mente subconsciente não responde a anseios fracos ou a desejos mornos, ela responde a comandos claros, a vibrações intensas, a imagens vívidas do desejo já realizado e, sobretudo, a emoção que as impulsiona. É a própria essência da visualização criativa, da crença inabalável que atrai o sucesso como um imã. E aqui reside a primeira e mais potente revelação de Hill, a virada de chave que distingue esta obra de tantas outras. Ele não nos deixa apenas com a ideia abstrata e inspiradora do desejo. Ele nos entrega um mapa detalhado. 6 passos concretos, uma metodologia prática, um manual de instruções para transmutar esse desejo ardente em sua equivalente financeira, para manifestar a abundância que você persegue com tanta paixão. Estes não são meros conceitos filosóficos, são ações, disciplinas, rituais que, se seguidos com uma convicção inabalável e uma persistência teimosa, podem e irão recalibrar sua mente e seu destino para a riqueza. O primeiro passo é incrivelmente simples em sua formulação, mas profundamente desafiador para a maioria esmagadora dos que ousam trilhar o caminho da prosperidade, dos que aspiram a algo além da mediocridade do suficiente. Fixe na sua mente, com uma clareza que beira a obsessão, a quantidade exata de dinheiro que você deseja.
Não sucumba à armadilha da generalização, à linguagem da imprecisão. Não diga apenas quero muito dinheiro, ou quero ser rico, pois essas são frases vazias, sussurros no vento que a mente subconsciente, em sua inteligência superior, simplesmente ignora. Essa é a armadilha da mediocridade, a linguagem da ambiguidade que aprisiona milhões em um ciclo de desejos mornos e resultados inexistentes. A mente subconsciente, essa força mais poderosa e obediente que você possui, um verdadeiro gênio interno, não opera com nebulosidade, com conceitos vagos ou esperanças difusas. Ela anseia por clareza cristalina, por detalhes vívidos, por um propósito tão preciso quanto um laser cortando a escuridão. Você precisa de um número, um valor monetário inquestionável, pois o universo, em sua infinita sabedoria e suas leis imutáveis, e a sua própria psique, em sua capacidade de manifestação, respondem com uma potência avassaladora à especificidade e à convicção inabalável. A vaga aspiração por mais dinheiro é como um comando incompreensível para um supercomputador. Ele não tem dados suficientes para processar a sua requisição. Imagine-se no comando de um navio ultramoderno, dotado da mais avançada tecnologia, mas perdido no meio de um oceano vasto, imenso e turbulento. Se você simplesmente disser ao seu sistema de navegação quero ir para algum lugar, para onde o navio irá? Para lugar nenhum, certamente, ou, pior, a deriva em círculos intermináveis, consumindo combustível e tempo precioso sem chegar a parte alguma. Ele precisa de coordenadas exatas, de um destino inegociável, de uma rota precisa, de um plano de navegação traçado com milimétrica exatidão. O mesmo princípio se aplica, com uma força ainda maior, à sua fortuna, à sua jornada de prosperidade. A maioria das pessoas falha em enriquecer, não por falta de capacidade ou de oportunidades, mas porque nunca decide, de forma exata e inconfundível, a quantia que quer possuir. Elas vagam por um mar de possibilidades sem um porto claro em mente, sem uma linha de chegada que possa ser visualizada e perseguida. E, quando porventura decidem arriscar uma meta, o fazem de forma tão abstrata e sem compromisso que não conseguem criar um mapa mental coerente para chegar lá, nem acionar os mecanismos internos de orientação que os levariam ao seu objetivo. É como tentar escalar uma montanha sem saber qual cume se pretende alcançar. Pense como um atirador de elite no topo de um arranha-céu, com o vento sibilando, a atmosfera mudando e a mira tremendo imperceptivelmente. Ele não mira mais ou menos na direção do alvo distante. Ele é um mestre da precisão. Ele calcula minuciosamente a velocidade do vento, a umidade do ar, a curvatura da terra, a distância exata até o alvo, o ritmo da sua própria respiração. Ele mira no centro do alvo, com uma precisão cirúrgica que desafia a percepção comum, porque ele compreende em suas fibras que o sucesso, o acerto perfeito, está nos milímetros, na exatidão intransigente, na eliminação de todas as variáveis desnecessárias. Seu desejo financeiro, a sua meta de prosperidade, deve espelhar essa mesma precisão implacável, essa mesma dedicação à clareza. Deve ser um farol luminoso na névoa da incerteza, um ponto fixo inegociável que sua mente possa mirar sem hesitação, e para o qual todos os seus esforços, sua energia vital e sua paixão serão canalizados com uma força inexorável. É a sua declaração inabalável ao universo, e a si mesmo, do que você está prestes a manifestar, a primeira pedra fundamental da sua nova realidade financeira. O segundo passo é um teste implacável de sua verdadeira intenção, um crivo fundamental que separa os sonhadores passivos dos arquitetos da própria fortuna, e um alicerce inegociável da prosperidade duradoura. A determinação precisa, sem margem para dúvida ou ambiguidade, do que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Compreenda isto profundamente, em cada fibra do seu ser, a vida, o universo em sua vastidão e complexidade, e cada manifestação de abundância, operam sob uma lei imutável e infalível de troca equivalente. É uma lei que não pode ser enganada, ignorada ou contornada. A colheita é sempre, invariavelmente, e com uma exatidão matemática, proporcional à semeadura. Não existe o almoço grátis no reino da riqueza sustentável, não a fortuna que brote do nada, como por um passe de mágica, sem um esforço consciente, um sacrifício calculado, um serviço dedicado e um valor genuíno entregue ao mundo. A pergunta fundamental, a questão mais incisiva e honesta que se eleva aqui, que desvela sua real intenção e o nível do seu compromisso é: o que você está genuinamente disposto a oferecer em troca do seu desejo ardente? Esta não é uma pergunta trivial. Ela exige uma introspecção brutalmente honesta. Você está disposto a dedicar seu tempo mais precioso, aquele recurso finito e não renovável, que, uma vez gasto, jamais pode ser recuperado?
Está pronto para sacrificar o conforto imediato, o lazer fácil, a distração fugaz que consome a maioria, em prol de uma visão maior, de um futuro que ainda não existe, mas que você está determinado a construir. Está disposto a canalizar seu esforço mais intenso e concentrado, a mergulhar de cabeça em suas tarefas, a ir além dos limites da mediocridade e do que é considerado suficiente pelos outros, a persistir com uma teimosia virtuosa e resiliente quando a maioria, acomodada em sua zona de conforto ilusória, desistiria ao primeiro sinal de dificuldade ou desânimo. Sua paixão está sendo colocada à prova aqui. Você está verdadeiramente pronto para imergir-se no trabalho, no aprendizado, na criação, na execução, com um fervor que poucos compreendem, uma dedicação que beira a obsessão e que o distingue da multidão? Você está comprometido a aprimorar incessantemente suas habilidades, a refinar sua mestria, a buscar o conhecimento mais profundo, o mais relevante e a aplicação mais eficaz que o tornarão não apenas bom, não apenas competente, mas indispensável em sua área de atuação, um especialista que entrega resultados extraordinários. Está disposto a aprender coisas novas continuamente, a desaprender o que não serve mais, a adaptar-se às mudanças implacáveis do mercado, a evoluir constantemente, a abraçar a jornada de aperfeiçoamento contínuo, mesmo quando a curva de aprendizado é íngreme, dolorosa e exige tudo de você, drenando suas energias e testando seus limites? E, crucialmente, está disposto a sair da zona de conforto, a abandonar a segurança ilusória do conhecido e do previsível, a mergulhar no desconhecido com coragem e resiliência, enfrentando os medos que paralisam a maioria? Está preparado para abraçar o risco calculado que antecede cada grande conquista, cada avanço significativo, cada salto quântico na sua vida, sabendo que a grandeza reside invariavelmente para além da margem de segurança, na ousadia de se expor ao novo e ao incerto? Está preparado para servir aos outros com excelência inquestionável, a ir além das expectativas, a resolver problemas complexos que afligem a sociedade ou o mercado, e a atender às necessidades profundas, muitas vezes não articuladas, que ninguém mais percebeu, entregando soluções com maestria e uma dedicação que transcende o comum, gerando valor real e percebido? A riqueza material, em sua essência mais pura, nunca surge do vácuo, de um acaso fortuito ou de um golpe de sorte isolado. Ela é o resultado direto, inegável e inevitável de um serviço valioso prestado, de um problema genuíno e muitas vezes complexo resolvido com engenhosidade e persistência, de uma necessidade humana profunda e latente atendida com maestria, com paixão e com uma dedicação que beira o extraordinário. Sua contribuição, seu valor intrínseco, a essência do que você oferece ao mundo como sua moeda de troca, é o combustível mais potente, a lenha mais densa que alimenta e faz arder o fogo do seu desejo. Pense no grande empresário, no visionário que constrói impérios e revoluciona indústrias, como os que Rio estudou. Ele não espera ser recompensado com fortuna sem antes entregar algo de valor inestimável, sem antes arriscar sua reputação, seu capital e seu tempo ao mercado ou à sociedade. Ele entrega, sem reservas, seu tempo, sua energia inesgotável, sua criatividade limitada, seu intelecto afiado e, sim, seu risco calculado, colocando tudo em jogo por uma visão maior, por um propósito que o consome e o impulsiona. A balança da vida está sempre, invariavelmente, equilibrada. Para cada medida de sucesso material, de riqueza, de abundância que você deseja receber, deve haver uma medida equivalente, ou, idealmente, superior, de valor, de serviço, de sacrifício, de esforço e de dedicação que você está pronto e disposto a colocar nela. O que você está colocando na balança da vida para receber a abundância que almeja? Sua resposta sincera e profunda a essa pergunta definirá não apenas a amplitude, mas também a profundidade, a sustentabilidade e a magnificência da sua colheita futura. O terceiro passo é uma declaração de intenção sonora ao universo e a si mesmo, um ato de profunda confiança e um compromisso inegociável com o seu futuro. Estabelecer uma data definida e irremovível em que você pretende possuir o dinheiro que deseja. Compreenda, em sua essência mais profunda, a mente humana, essa usina de poder incompreendida, esse motor de possibilidades infinitas, opera primordialmente com prazos. Ela é, por design, uma máquina de propósitos, programada para responder com vigor à urgência e à clareza irrefutável de um alvo final. Uma meta ambiciosa, por mais nobre e inspiradora que seja, sem um prazo gravado em pedra, é apenas um desejo etéreo, uma fumaça que se dissipa no ar, um sonho grandioso, uma visão de futuro, sem uma data definida, é uma ilusão que se desvanece inexoravelmente com o tempo, jamais ganhando a solidez da realidade que você almeja. A definição inequívoca de uma data, essa âncora no fluxo do tempo, cria uma urgência interna poderosa,
uma pressão positiva que acende o fogo da ação dentro de você. É um despertador para a sua alma. Ela ativa, de forma sincronizada, mecanismos psicológicos e neurobiológicos de auto-organização que, antes dessa clareza, estavam adormecidos, inertes. De repente, seu subconsciente, essa vasta inteligência que opera em seu favor, antes disperso em mil anseios, é forçado a trabalhar com um foco laser e uma dedicação inabalável em direção àquele objetivo. Ele começa a buscar soluções onde antes só havia problemas, a atrair recursos e oportunidades de maneiras que a mente consciente, em sua limitação, mal pode conceber. É a diferença abissal entre um barco à deriva, à mercê das correntes e dos ventos aleatórios, e um navio colossal com um destino traçado no mapa, velejando com toda a sua força e precisão em direção ao seu porto seguro, impulsionado por um propósito claro. Pense no atleta olímpico, o maratonista que se prepara para a competição mais importante de sua vida, onde cada milésimo de segundo e cada gota de suor contam. Ele não treina mais ou menos ou quando der vontade ou se eu tiver tempo. Ele tem a data da prova, a linha de chegada, o pódio e o hino tocando, tudo isso claramente em vista. Essa data não é um peso, é a força invisível que o impulsiona a levantar-se antes do amanhecer, a suportar o cansaço que queima seus músculos, a superar a dor que testaria sua fibra, a treinar dia após dia com uma disciplina inabalável, uma consistência que o separa da multidão. O prazo, para ele, não é um fardo, é o seu acelerador pessoal, uma ferramenta afiada de foco e disciplina que corta a procrastinação na raiz, impedindo-a de se manifestar. A procrastinação, esse parasita sutil, esse ladrão sorrateiro de sonhos e fortunas, é o assassino silencioso de muitos, a névoa densa que obscurece o caminho para a riqueza. Uma data limite é o antídoto mais eficaz, uma barreira intransponível para a inércia e para o depois eu faço. Mas não se trata de uma data qualquer, um número aleatório e sem significado no calendário. Trata-se de uma data definida com propósito, carregada com o peso inegociável de um compromisso solene consigo mesmo. É um pacto de honra que você faz com seu futuro eu, uma promessa que não pode ser quebrada. Este prazo não é uma camisa de força restritiva que aprisiona sua criatividade, mas sim um impulsor estratégico poderoso, uma mola propulsora que o força a sair da zona de conforto, a transcender seus limites e a buscar soluções criativas e inovadoras que, sem essa pressão saudável, jamais surgiriam. Ao estabelecê-lo, você está enviando uma mensagem clara, inequívoca e ressonante ao seu subconsciente e ao universo inteiro. Isto é real. Isto vai acontecer. E vai acontecer até este dia, porque assim eu decidi, assim eu decreto, e assim eu agirei. É essa clareza, esse compromisso e essa urgência positiva que dão vida ao seu desejo mais profundo e o transformam em uma força imparável de manifestação. O quarto passo, e um dos mais desafiadores, um verdadeiro divisor de águas para a grande maioria que almeja a grandeza e a riqueza, é bifacetado e absolutamente crucial para a sua jornada. Ele exige que você crie um plano definitivo e concreto para levar a cabo seu desejo, e, com uma urgência inegociável, comece imediatamente a colocá-lo em ação. Esteja ou não completamente preparado. Este não é um convite à imprudência cega, mas uma convocação veemente à coragem estratégica, à ousadia calculada que distingue os que fazem dos que apenas sonham. A armadilha mais traiçoeira e insidiosa em que incontáveis almas caem é a da paralisia pela análise, um ciclo vicioso de ponderação excessiva que se disfarça de cautela. Eles permanecem indefinidamente presos na fase do planejamento, lapidando detalhes, imaginando cenários hipotéticos, esperando o momento perfeito, uma quimera ilusória que jamais se manifesta na realidade. Eles aguardam a condição ideal, a garantia absoluta de que cada variável está sob controle e que o sucesso é inevitável. Napoleão Hill, com a sabedoria forjada em centenas de vidas de sucesso que ele dissecou e compreendeu em profundidade, nos ensina uma verdade brutal e libertadora: o momento perfeito nunca chega. É uma miragem, uma ilusão sedutora que adia sonhos grandiosos e assassina fortunas em potencial, deixando-as enterradas no campo das intenções. A ação, mesmo que imperfeita, incerta e repleta de tropeços iniciais, é o único e verdadeiro catalisador para a manifestação do seu desejo. É o choque elétrico que ativa a corrente da prosperidade em sua vida. A inércia, essa força invisível, mas devastadora, é o inimigo número 1 da riqueza e da realização. É por isso que a ordem, o comando para o seu ser, é tão clara, direta e inegociável. Comece. Dê o primeiro passo, por menor que seja, mesmo que pareça insignificante aos olhos da crítica externa ou da sua própria dúvida interna. Não espere ter todas as respostas detalhadas,
todos os recursos financeiros garantidos, todo o conhecimento acumulado ou cada minúsculo detalhe mapeado até a perfeição. A perfeição é inimiga do progresso. O ato de iniciar, de colocar um pé à frente do outro, de mover-se em direção ao seu objetivo, cria um impulso magnético irrefreável. Ele ativa a lei do movimento, uma força universal que, uma vez acionada, começa a atrair para o seu caminho os recursos, as informações cruciais e as pessoas necessárias que você sequer sabia que existiam, que se manifestam de maneiras surpreendentes. É como ligar um farol potente na densa neblina da incerteza. À medida que você avança, mais do caminho se revela, mais a visibilidade aumenta, mais clareza surge. Pense no empreendedor revolucionário, aquele que não espera a perfeição inatingível para lançar seu produto, mas que, em vez disso, lança um produto mínimo viável. Ele entende que o aprendizado real ocorre na arena, no campo de batalha da execução. Ele aprende e ajusta no processo, pivoteando e recalibrando sua rota quando necessário, mas sempre em movimento, sempre progredindo. Ele não espera que a grande orquestra esteja completa e afinada para começar a tocar a primeira nota. Ele toca a primeira nota, e a orquestra, inspirada por sua ousadia, gradualmente se reúne em torno dele, compondo a sinfonia. Essa mentalidade de ação primária, de execução persistente e adaptativa, é o que distingue os sonhadores dos construtores de impérios. Lembre-se, grave isto em sua alma. A ação imperfeita é sempre, invariavelmente, superior à inação perfeita. Esteja disposto a aprender enquanto faz, a ajustar sua estratégia enquanto avança, a falhar não como um sinal de derrota, mas como uma lição valiosa para se levantar mais forte, mais sábio e mais resiliente. O universo, em sua inteligência infinita, recompensa a iniciativa audaciosa e a persistência obstinada, não a perfeição paralisante. O quinto passo é o ato mais sublime de dar forma física à sua visão, um ritual sagrado de manifestação que transcende o mero planejamento. A redação de uma declaração clara, concisa e fervorosa da quantidade exata de dinheiro que você pretende adquirir, o prazo definido e inegociável para sua aquisição, o que você pretende dar em troca desse valor, e o plano detalhado, passo a passo, através do qual você pretende adquiri-lo. Esta não é uma mera formalidade burocrática, um exercício tedioso para preencher um formulário. É a materialização vibrante e energizada do seu desejo ardente. É o momento mágico em que a energia etérea da sua intenção, a pura força do seu desejo, se solidifica em palavras escritas, tornando-se um documento de poder que ressoa com a sua alma e com o universo. Ao empunhar a caneta com propósito e transcrever seus objetivos mais profundos para o papel, seja ele físico ou digital, você ativa diferentes e poderosas áreas do cérebro, estimulando uma sinfonia neural que fortalece sua intenção. Você não está apenas pensando de forma abstrata, você está envolvendo sua visão, ao ver as palavras formarem-se, sua audição, se optar por ler em voz alta enquanto escreve, um passo que amplifica a memorização, e sua sinestesia, a sensação física do movimento da escrita, a pressão da caneta, a textura do papel. Esse processo multifacetado e multissensorial aprofunda a gravação indelével da sua meta no subconsciente, tornando-a mais real, mais vívida, mais palpável e, consequentemente, mais fácil de ser manifestada. Cada palavra escrita, cada frase cuidadosamente formulada, não é apenas tinta. É um tijolo sólido e energético na construção da sua nova realidade, um elo inquebrável, quase místico, entre o mundo da intenção pura e o mundo da manifestação física. Esta declaração, cuidadosamente elaborada, é muito mais do que uma simples lista de metas. É um contrato sagrado consigo mesmo, um juramento solene que você faz à sua própria alma e ao seu futuro, um manifesto inegociável de suas intenções mais profundas e de seu compromisso inabalável. É a prova física, a evidência de que seu desejo transcendeu o mero anseio e a esperança vaga, transformando-se em um propósito definido, com um plano de ataque claro e uma paixão que queima sem cessar. Escrever sua meta a torna palpável, indiscutivelmente real aos seus próprios olhos e à sua mente subconsciente. Ela deixa de ser um pensamento difuso e etéreo, uma nuvem passageira na vastidão da sua mente, e passa a ser uma diretriz clara, específica e poderosamente energizada para sua mente subconsciente, um roteiro detalhado que ela pode seguir com precisão cirúrgica, atraindo as oportunidades e os recursos necessários. É, em sua essência mais pura, a sua bússola inabalável e o seu farol luminoso em uma única e poderosíssima ferramenta de cocriação com o universo. E, finalmente, chegamos ao sexto passo, a coroação deste processo transformador, o ponto de alquimia onde a ciência da mente encontra a arte da manifestação, o mais místico e ao mesmo tempo o mais poderosamente prático de todos.
leia sua declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, com uma dedicação inabalável. Uma vez antes de mergulhar no sono profundo e uma vez imediatamente após despertar. Mas a instrução vai muito além da simples leitura. Ao fazê-lo, você deve ver-se com a clareza de um cristal e sentir-se já na posse da exata quantidade de dinheiro que definiu. Este é o ápice da autossugestão e da visualização criativa, o momento sagrado em que você não apenas programa, mas recalibra e reinicia seu subconsciente para a realidade desejada, transformando a mera possibilidade em uma certeza iminente. Ao pronunciar suas metas, suas afirmações, seu manifesto em voz alta, você não apenas estimula o subconsciente pela visão das palavras que seus olhos absorvem, mas pela potência vibracional da audição, um canal direto que grava a mensagem em um nível mais profundo, mais primal da sua psique. Suas próprias palavras, ouvidas por seus próprios ouvidos, tornam-se uma verdade interna que ecoa em sua mente. Mas a chave, a verdadeira centelha da alquimia mental, reside na emoção. Ao visualizar-se em posse do dinheiro, ao sentir a textura das notas, o peso dos dígitos na conta, a liberdade que ele proporciona, a alegria de suas conquistas, você não está fingindo ou vivendo uma ilusão. Você está ativando a lei da atração em sua forma mais pura, mais potente e mais infalível, enviando uma vibração energética poderosa, coerente e irresistível para o universo. A emoção, meus amigos, é o combustível incandescente, o catalisador que incendeia e impulsiona a mente subconsciente. Você não está meramente lendo palavras no papel, você está imergindo sua mente e sua alma, cada célula do seu ser, na realidade vibracional do seu desejo já realizado, do seu futuro já concretizado. É como um ator que ensaia incansavelmente um papel para a peça mais importante de sua vida. Ele precisa sentir o personagem, respirar sua essência, viver cada nuance da experiência em cada fibra de seu ser, para que a performance seja autêntica, convincente e, finalmente, real para o público. Esta repetição programada, meticulosamente carregada de emoção genuína e de uma fé inabalável, é a chave mestra para reprogramar sua mente dominante, substituindo crenças limitantes, medos e dúvidas por convicções inabaláveis, e assim, transformando o sonho em realidade. É a fusão perfeita, a sinergia poderosa da mente consciente com a mente subconsciente, alinhando-as para um único e inegociável propósito de prosperidade. Pense no homem que se tornou obcecado, de uma forma nobre e grandiosa, por construir uma fortuna colossal, não por mera ganância ou egoísmo, mas impulsionado por um propósito maior de impacto e legado. Ele não se contentava com pequenas somas, com a mediocridade do suficiente, com o conforto do mediano. Ele desejava milhões, visualizava-os, sentia-os, falava sobre eles como se já os possuísse. E seu desejo era tão forte, tão visceral, que o impulsionava a trabalhar incansavelmente, a aprender de forma voraz e contínua, a se reinventar continuamente diante de cada nova informação, a superar cada obstáculo que a vida lançava em seu caminho com uma determinação feroz, inquebrável e uma resiliência indomável. Ele via o dinheiro em sua mente antes mesmo de vê-lo em sua conta bancária. Ele sentia a emoção da posse, a liberdade que ela proporcionaria para si e para sua família, o impacto transformador que faria na vida de sua comunidade e do mundo. E foi essa obsessão nobre, esse desejo ardente que jamais se apagava, aliado à aplicação disciplinada, persistente e inquestionável desses 6 passos, que o levou a transformar o invisível em visível, o etéreo em material, o sonho em realidade pulsante. A triste, mas libertadora, verdade é que muitas pessoas falham em sua busca pela riqueza e pela realização em todas as áreas da vida porque não possuem um desejo suficientemente ardente. Seus anseios são meros suspiros no vento, facilmente abalados pela primeira dificuldade que surge, pela primeira crítica desanimadora que mina sua autoconfiança, pelo primeiro fracasso que os faz recuar para a zona de conforto, para a segurança da estagnação. O sucesso duradouro, a verdadeira riqueza e a abundância transbordante, não são um esporte para amadores, nem para aqueles que abordam a vida com um desejo indefinido, um propósito vacilante. É para os que estão obcecados, os que ardem por seu objetivo com uma paixão que queima mais forte que qualquer dúvida, mais intensa que qualquer obstáculo. É para os que estão dispostos a fazer o que for preciso, a pagar o preço total, em tempo dedicado, em esforço concentrado, em aprendizado contínuo, em sacrifício de prazeres imediatos, sem desculpas, sem hesitação, sem olhar para trás. É esse desejo ardente que te tira da cama antes do sol nascer, que te faz trabalhar até tarde da noite com a mente focada e o espírito em chamas, que te impulsiona a estudar mais do que seus concorrentes, a criar mais valor do que o esperado, a servir mais profundamente e com mais excelência aos outros.
É a força motriz que transforma a adversidade em oportunidade, a crítica em combustível para ir além, a derrota temporária em uma lição valiosa que o impulsiona para a vitória. A história da humanidade está repleta de exemplos inspiradores, monumentais, dessa verdade eterna. O desejo inabalável de Mahatma Gandhi por uma Índia livre do domínio britânico não era um simples querer, era uma obsessão pacífica que o levou à desobediência civil, à prisão, à fome e a um sofrimento pessoal imenso, mas que finalmente moldou o destino de uma nação inteira e inspirou o mundo. O desejo de Steve Jobs de colocar um computador pessoal em cada casa, e depois, um dispositivo revolucionário no bolso de cada pessoa, não era um capricho de gênio. Era uma visão tão forte e ardente que o impulsionou a desafiar gigantes da indústria, a inovar incansavelmente e a criar uma empresa que mudou a forma como interagimos com a tecnologia. Esses não eram meros desejos, eram obsessões que moldaram a realidade, que reescreveram as regras do possível. Eles eram tão fortes, tão dominantes, tão vívidos em suas mentes, que não havia espaço para o fracasso, apenas a certeza inabalável da realização. E essa mesma força primordial, essa mesma capacidade limitada de moldar a realidade através de um desejo ardente e de uma aplicação disciplinada, reside em você, neste exato momento, pulsando em cada célula, apenas aguardando ser reconhecida, inflamada e liberada para criar a sua própria fortuna. Então, a pergunta que ecoa no seu ser agora, a pergunta que definirá a trajetória do seu futuro e a magnitude das suas conquistas, é: qual é o seu desejo ardente? O que faz seu coração disparar com uma força irrefriável? O que te tira o sono com a excitação, a antecipação de um propósito maior? O que te impulsiona para a ação, mesmo quando o cansaço bate à porta e as vozes da dúvida sussurram em seu ouvido? É a riqueza financeira, em uma quantidade exata e inegociável que transformará sua vida? É a liberdade de tempo para viver a vida em seus próprios termos, sem restrições? É a capacidade de impactar milhões de vidas com sua visão, sua paixão e seu serviço? Seja o que for, defina-o com clareza cristalina, com detalhes que acendem a sua alma e a fazem vibrar. E, acima de tudo, acenda o fogo dentro de você. Transforme esse desejo em uma obsessão tão poderosa, uma força imparável que não aceita não como resposta, que não permite desculpas, que não se dobra diante de nenhum obstáculo ou adversidade. Lembre-se das palavras atemporais de Napoleão Hill, uma bússola para os ambiciosos. Qualquer homem que dedica toda a sua energia, toda a sua inteligência e toda a sua paixão a um propósito único, por um tempo suficientemente longo, acabará por alcançar o sucesso. A chave para a riqueza, para a abundância transbordante, para a realização de seus sonhos mais audaciosos e para uma vida de propósito, não está no que você tem ou no que você já é, mas no que você deseja com uma intensidade inegável e no quanto você está disposto a agir incansavelmente, com fé e disciplina, para que isso se manifeste no plano físico. Seu desejo não é apenas um pensamento passageiro, é o primeiro tijolo, a primeira faísca vital, a semente poderosa de tudo o que você irá construir. O caminho para a riqueza, para a verdadeira abundância, começa com um único pensamento, uma decisão firme de transformar sua mentalidade e de agir de acordo com seus mais elevados desejos. Junte-se a nós no Gero Riqueza enquanto desvendamos os segredos de Pense e Enriqueça e construímos juntos uma vida de abundância e prosperidade duradoura. Se você está pronto para dar o primeiro passo nesta jornada extraordinária e quer fazer parte da nossa comunidade, seu apoio é fundamental. Deixe seu like neste vídeo como um sinal do seu compromisso com a sua própria evolução e prosperidade. Compartilhe este conhecimento valioso com aquela pessoa que você acredita que também merece despertar seu potencial e alcançar a riqueza. Comente abaixo qual o seu desejo ardente e como você planeja aplicar os 6 passos de Napoleão Hill em sua vida. Sua participação enriquece nossa comunidade. Inscreva-se no canal Gero Riqueza e ative o sininho para receber notificações e não perder nenhum dos nossos estudos aprofundados sobre Pense e Enriqueça e outros temas de mentalidade próspera. Explore a playlist dedicada exclusivamente a esta obra transformadora, que estará disponível na descrição, para acompanhar cada etapa de nossa análise e revisitar os ensinamentos sempre que desejar. E, mais uma vez, o link para adquirir o livro e aprofundar seus estudos está logo abaixo na descrição. Não perca a oportunidade de ter essa ferramenta poderosa em suas mãos. Prepare-se para pensar de forma diferente, para expandir sua visão de mundo e para enriquecer sua vida em todas as suas dimensões. O verdadeiro poder de gerar riqueza reside na sua mente. Nos encontramos no próximo estudo.